Faixa 8. Os mindsets mudam o significado de esforço. Quando éramos crianças, havia a possibilidade de escolher entre a lebre talentosa, porém leviana, e a tartaruga vagarosa, porém persistente. A mensagem daquela lição era que a lentidão e a constância vencem a corrida. Mas, na verdade, será que algum de nós realmente desejou ser a tartaruga? Não, apenas gostaríamos de ser uma lebre menos tola. Queríamos ser velozes como o vento e ter um pouco mais de estratégia. Por exemplo, não tirar tantas sonecas antes da linha de chegada. Afinal, todos sabemos que é preciso cruzá-la para poder vencer. Ao tentar priorizar o poder do esforço, a história da lebre e da tartaruga acaba por reduzir sua importância. Reforça a imagem de que o esforço é coisa para os lentos e sugere que, em raras ocasiões, quando os talentosos deixam cair a peteca, os lentos são capazes de levar vantagem. Na verdade, até hoje me lembro do quanto amei essas pequenas criaturas, mas em nada me identificava com elas. A mensagem era a seguinte: se você tiver a infelicidade de ser o menos bem dotado da ninhada, se lhe faltar talento, não terá necessariamente de ser um fracassado. Pode ser um doce e adorável operário e, talvez, se realmente se esforçar e conseguir resistir aos olhares de desprezo, chegue até mesmo ao sucesso. Muito obrigada, mas prefiro ser bem dotada. O problema é que essas histórias reduziam a questão a opções excludentes. Ou você tem capacidade, ou confia no esforço. E isso faz parte do mindset fixo. O esforço é para aqueles que não têm capacidade. As pessoas de mindset fixo nos dizem: se você tiver de se esforçar em alguma coisa, é porque não tem capacidade para fazê-la bem feita. E acrescentam: as coisas são mais fáceis para aqueles que são geniais de verdade. Quando era uma jovem professora assistente do Departamento de Psicologia da Universidade de Illinois, notei certa noite, ao passar pelo prédio de psicologia, que as luzes estavam acesas em alguns gabinetes de professores. Alguns de meus colegas estavam trabalhando até tarde. Não devem ser tão inteligentes como eu, pensei. Nunca me ocorreu que poderiam ser tão inteligentes quanto eu e também mais trabalhadores. Para mim, uma coisa excluía a outra, e era claro que eu dava mais valor a uma do que a outra. Malcolm Gladwell, escritor e colaborador da revista New Yorker, sugeriu que nossa sociedade não dá mais importância às realizações naturais, obtidas sem esforço, do que às que requerem diligência. Damos a nossos heróis qualidades super-humanas que, inevitavelmente, concorreram para sua grandeza. É como se Midori já saísse do útero tocando seu violino, Michael Jordan driblando e Picasso pintando. Isso retrata fielmente o mindset fixo e está por toda parte. Um relatório de pesquisadores da Universidade Duke faz uma advertência sobre a ansiedade e a depressão entre alunas de graduação que aspiram à perfeição sem esforço. Elas acreditam que devem exibir beleza, feminilidade e erudição perfeitas sem ter de se esforçar, ou pelo menos sem demonstrar que estão se esforçando. Os norte-americanos não são os únicos a desprezar o esforço. O executivo francês Pierre Chevalier diz: não somos uma nação que se esforça. Afinal, se você tem savoir-faire, uma mistura de know-how e tranquilidade, faz as coisas sem esforço. No entanto, as pessoas de mindset de crescimento pensam de maneira muito diversa. Para elas, até mesmo gênios têm de se esforçar para obter resultados. E acrescentariam: o que pode haver de heróico em possuir um dom? Podem apreciar o talento, mas admiram o esforço, pois qualquer que seja a capacidade de alguém, o esforço é que deflagra a capacidade e a transforma em realização. Cia Biscuit. Cia Biscuit era um cavalo tão machucado que deveria ser sacrificado. Na verdade, todo um grupo de pessoas, o jockey, o proprietário, o treinador, estava de algum modo doente.
Mas, graças à sua obstinada determinação e contra todas as probabilidades, transformaram-se em vencedores. Uma nação em dificuldades viu esse cavalo e seu cavaleiro como símbolos do que podia ser realizado por meio da coragem e do ânimo. Igualmente emocionante é a história paralela da autora de Cia Biscuit, Laura Hillenbrand. Sofrendo nos tempos de universitária de uma grave fadiga crônica que jamais a abandonou, ela frequentemente se via incapaz de agir. Mas alguma coisa na história do cavalo que podia a dominou e inspirou, e dessa maneira ela conseguiu escrever um relato emocionante e magnífico a respeito do triunfo da força de vontade. O livro é um testemunho do sucesso de Cia Biscuit e igualmente do dela. Vistas pelo prisma do mindset de crescimento, essas histórias dizem respeito ao poder transformador do esforço, de modificar sua capacidade e você mesmo, como pessoa. Porém, ao serem filtradas pelo mindset fixo, passam a ser uma excelente narrativa sobre 3 homens e um cavalo, todos com deficiências que precisavam se esforçar muito. Grande esforço, alto risco. Do ponto de vista do mindset fixo, o esforço é algo exclusivo das pessoas com deficiências, e quando as pessoas sabem que são deficientes, nada tem a perder se esforçando. Mas se você quer ser famoso por não possuir deficiências, por ser considerado genial, talentoso ou portador de aptidões inatas, nesse caso, terá muito a perder. O esforço pode diminuí-lo. Nadia Salerno Sonnenberg estreou como violinista aos 10 anos de idade na Orquestra da Filadélfia, mas quando chegou à escola Juilliard para estudar com Dorothy DeLay, a grande mestra do violino, tinha um repertório de péssimos hábitos. Seu dedilhado e os movimentos com arco eram desajeitados. Segurava o instrumento na posição errada, mas recusava-se a mudar. Depois de vários anos, viu que outros estudantes chegavam a seu nível e até mesmo a ultrapassavam. E antes dos 20 anos teve uma crise de confiança. Eu estava habituada ao sucesso, ao rótulo de menina prodígio nos jornais, e então me sentia fracassada. A menina prodígio tinha medo de tentar. Tudo pelo que eu estava passando se resumia em medo de tentar e fracassar. Reticências. Quando você vai fazer um teste e não se esforça de verdade, quando não está realmente preparada, quando não treinou com o empenho que deveria e não passa no teste, sempre há uma desculpa. Reticências. Nada é mais penoso do que dizer, fiz o melhor que podia e isso não foi o suficiente. A ideia de se esforçar e mesmo assim fracassar, ficar sem desculpas, é o pior temor do mindset fixo, e isso a perseguiu e a paralisou. Ela chegou até mesmo a deixar de levar o violino para a aula. Então, certo dia, depois de anos de paciência e compreensão, DeLay lhe disse, escute, se não trouxer o violino na próxima semana, vou expulsar você da minha turma. Salerno Sonnenberg achou que ela estava brincando, mas DeLay se ergueu e calmamente avisou. Não estou brincando. Se vai desperdiçar seu talento, não quero ser sua cúmplice, e isto já está durando tempo demais. Por que o esforço é tão assustador? Há 2 motivos. O primeiro é que, no mindset fixo, acredita-se que os grandes gênios não precisam se esforçar. Por isso, ter de fazer esforço lança uma dúvida sobre nossa capacidade. O segundo, como indica a história de Nadia, é que ele rouba todas as desculpas. Sem ter se esforçado, você sempre pode dizer, eu podia ter sido. Qualquer nome pode preencher este espaço. Mas quando você faz uma tentativa, já não pode afirmar isso. Alguém um dia me disse, eu podia ter sido Yo-Yo Ma. Se tivesse realmente tentado, não seria capaz de dizê-lo. Salerno Sonnenberg ficou apavorada com a ideia de perder DeLay. Finalmente concluiu que tentar e fracassar, um fracasso honesto, era melhor do que a situação em que estava, e assim começou a se preparar com a mestra para um concurso futuro.
Pela primeira vez se dedicou e, aliás, ganhou a competição. Hoje ela diz: há algo que sei ser verdadeiro. É preciso esforçar-se ao máximo pelas coisas que mais amamos, e quando nosso amor é a música, a luta é a mais difícil de toda a vida. O medo do esforço pode ocorrer também nos relacionamentos, como aconteceu com Amanda, uma mulher jovem, bonita e dinâmica. Eu tive muitos namorados doidos, muitos, iam desde os levianos aos mal-educados. Que tal um bom rapaz, ao menos uma vez? Sempre dizia Carla, minha melhor amiga. Era como se dissesse, você merece coisa melhor. Então, Carla me apresentou Rob, um rapaz que trabalhava em seu escritório. Ele foi ótimo, e não apenas no primeiro dia. Adorei. Podia dizer, oh meu Deus, até que enfim, um cara pontual. Então o relacionamento ficou mais sério e me assustei. Quero dizer, ele realmente gostava de mim, mas eu não conseguia deixar de pensar que, se ele me conhecesse de verdade, ia desanimar. Isto é, o que aconteceria se eu realmente me esforçasse mesmo, e as coisas não dessem certo? Acho que eu não seria capaz de correr esse risco. Pouco esforço, alto risco. No mindset de crescimento é quase inconcebível desejar ardentemente alguma coisa, acreditar que há uma possibilidade de consegui-la e nada fazer para atingir o objetivo. Quando isso acontece, o eu poderia ter sido muito doloroso e nada reconfortante. Poucas mulheres norte-americanas entre as décadas de 1930 e 1950 tiveram mais êxitos do que Claire Booth Luce, famosa como escritora e dramaturga. 2 vezes eleita deputada, ela chegou a ser embaixadora na Itália. Realmente não compreendo a palavra sucesso, disse ela certa vez. Sei que as pessoas usam a meu respeito, mas não a compreendo. Sua vida pública e suas tragédias pessoais impediram-na de voltar à sua maior paixão, escrever para o teatro. Teve grande sucesso com peças como The Woman, As Mulheres, mas como figura pública não podia estar produzindo peças picantes e sexy. Em sua opinião, a política não proporcionava o esforço pessoal criativo a que ela dava o máximo valor. E olhando para trás, ela não se perdoava por não ter seguido sua paixão pelo teatro. Muitas vezes pensei, disse ela, que se tivesse de escrever uma autobiografia, o título seria Autobiografia de uma Fracassada. Billie Jean King diz que tudo se resume ao que você quer ver e dizer a respeito do passado. Concordo com ela. Você pode olhar para trás e dizer, eu podia ter sido. Polindo seus dons desperdiçados como se fossem troféus. Também pode olhar para trás e dizer, dei tudo de mim pelas coisas que me importavam. Pense no que você quer ver e dizer em relação a seu passado, e em seguida, escolha seu mindset. Transformar conhecimento em ação. É claro que as pessoas de mindset fixo leram livros que dizem sucesso significa ser o melhor de você mesmo e não ser melhor do que os outros. O fracasso é uma circunstância e não uma condenação. O esforço é a chave do sucesso. Mas não podem colocar essas ideias em prática porque a base de seu mindset, a crença em traços imutáveis, lhes diz algo completamente diferente, que o sucesso significa ser mais bem dotado do que os demais, que o fracasso realmente nos classifica e que o esforço é para aqueles que não conseguem êxito por meio do talento. Faixa 9. Perguntas e respostas. A esta altura, você provavelmente tem algumas perguntas a fazer. Vamos ver se consigo responder algumas delas. Pergunta: se as pessoas acreditam que suas qualidades são imutáveis e se mostraram inteligentes ou talentosas, por que precisam estar constantemente provando isso? Afinal, depois que o príncipe demonstrou sua bravura, ele e a princesa foram felizes para sempre. Ele não precisava matar um dragão por dia. Por que as pessoas com mindset fixo não cumprem sua prova e depois vivem felizes para sempre? Porque todos os dias surgem dragões novos e maiores, e à medida que as coisas ficam mais difíceis, talvez a capacidade provada ontem não esteja à altura do perigo de hoje.
Talvez essas pessoas fossem suficientemente inteligentes para entender álgebra, mas não cálculo integral. Talvez fossem bons jogadores de beisebol nas categorias inferiores, mas não nas principais. Talvez fossem bons jornalistas no jornal da escola, mas não no New York Times. Por isso estão sempre correndo para constantemente se provar. Mas para onde vão? Para mim, estão sempre correndo sem sair do lugar, colecionando afirmações contínuas, mas não necessariamente chegando aonde desejam. Você conhece esses filmes em que o personagem principal um dia acorda e percebe que sua vida não valeu a pena? Ele sempre passou à frente dos demais, sem melhorar, sem aprender e sem se importar com os outros. Meu preferido é Feitiço do Tempo. Aqui passei muito tempo sem assistir porque não gostava do título. No filme, Bill Murray não apenas acorda um dia e recebe um recado. Ele precisa repetir muitas vezes esse dia a fim de entendê-lo. Phil Connors Murray é o homem do tempo de uma estação local em Pittsburgh que é mandado a Punxsutawney, na Pensilvânia, a fim de cobrir a cerimônia do Dia da Marmota. No dia 2 de fevereiro, uma marmota é retirada da toca. Se ela enxergar sua própria sombra, acredita-se que o inverno ainda durará mais 6 semanas. Se não, a primavera virá rapidamente. Phil, que se considera um ser superior, sente absoluto desprezo pela cerimônia, pela cidade e pelo seu povo, caipiras e retardados, e depois de deixar suas opiniões bem claras, planeja sair de Punxsutawney o mais rapidamente possível. Isso, porém, não acontece. Uma tempestade de neve cai sobre a cidadezinha e ele é obrigado a permanecer ali. Quando acorda no dia seguinte, é novamente o dia da marmota. A mesma canção de Sonny Cher, I Got You Baby, toca no rádio relógio e o mesmo Festival da Marmota está pronto para começar. Isso ocorre de novo e mais uma vez. No início ele utiliza o que sabe para levar adiante sua agenda costumeira, fazer os outros de tolos. Como ele é o único a reviver aquele dia, é capaz de conversar com uma mulher num dia e utilizar a informação obtida para enganá-la, impressioná-la e seduzi-la no dia seguinte. Está no paraíso do mindset fixo, consegue repetidamente provar sua superioridade. Mas depois de inúmeros dias iguais, percebe que não está conseguindo nada e tenta suicídio, bate com o carro, tenta eletrocutar-se, atira-se de um campanário, atravessa na frente de um caminhão. Sem saída. Finalmente compreende que poderia estar utilizando aquele tempo para aprender. Começa a ter aulas de piano, lê vorazmente, aprende escultura no gelo, descobre pessoas que precisam de ajuda naquele dia, um menino que cai de uma árvore, um homem que se engasga com o bife e começa a auxiliá-las, afeiçoando-se a elas. Em pouco tempo o dia já não é suficientemente longo, somente quando se completa a mudança de mindset é que ele se liberta do encantamento. Pergunta: os mindsets são partes permanentes na estrutura de uma pessoa, ou é possível modificá-los? Os mindsets são uma parte importante de sua personalidade, mas você pode modificá-los simplesmente tomando conhecimento da existência dos dois mindsets. Pode-se começar a raciocinar e reagir de novas maneiras. As pessoas me dizem que começam a se ver dominadas pelo mindset fixo, perdendo uma oportunidade de aprender, sentindo-se rotuladas por um fracasso ou desanimando diante da exigência de um grande esforço. Nessas ocasiões, passam para o mindset de crescimento, garantindo que enfrentarão um desafio, aprenderão com o fracasso ou prosseguirão com seus esforços. Depois que eu e meus alunos de graduação descobrimos os mindsets, eles às vezes me surpreendiam no mindset fixo e me censuravam. Também é importante compreender que, mesmo quando os indivíduos têm um mindset fixo, nem sempre estão nesse mindset. Com efeito, em muitos de nossos estudos, colocamos as pessoas no mindset de crescimento, dizemos a elas que é possível aprender determinada habilidade e que a tarefa que lhes demos trará essa oportunidade.
Ou pedimos que leiam um artigo científico que lhes ensina o mindset de crescimento. O artigo descreve pessoas que não possuíam uma capacidade inata, mas que desenvolveram habilidades extraordinárias. Essas experiências transformam os participantes de nossas pesquisas em gente que pensa segundo o mindset de crescimento, pelo menos no momento, e que também age como tal. Mais adiante, há um capítulo que trata exclusivamente da mudança. Nele descrevo pessoas que se modificaram e programas que desenvolvemos para operar a mudança. Pergunta: percebo em mim os dois mindsets. É possível ser meio a meio? Todos nós temos elementos de ambos, tenho falado deles como se um excluísse o outro, apenas para simplificar. Também é possível alguém ter diferentes mindsets em campos diferentes. Posso acreditar que minha capacidade artística é imutável, mas que minha inteligência pode ser desenvolvida. Ou então, que minha personalidade é fixa, mas minha criatividade pode se desenvolver. Nossa conclusão é que, qualquer que seja o mindset adotado por uma pessoa em determinada área, será esse o que a guiará nessa área. Pergunta: com toda essa sua crença no esforço, está dizendo que, quando uma pessoa fracassa, a culpa é dela por não ter se esforçado suficientemente? Não. É verdade que o esforço é fundamental. Sem ele, ninguém é capaz de ter sucesso por muito tempo. Mas, sem dúvida, não é a única coisa que existe. As pessoas têm recursos e oportunidades diferentes. Por exemplo, quem tem dinheiro ou pais ricos possui uma rede de proteção, pode correr mais riscos e levar mais tempo na busca do sucesso. As pessoas que têm facilidade de acesso a uma educação de qualidade, as que dispõem de uma rede de amigos influentes, as que sabem se colocar no lugar certo, no momento adequado, todas elas têm melhores probabilidades de ver seus esforços recompensados. O esforço dos ricos, dos instruídos e dos que têm conexões funciona melhor. Pessoas que dispõem de menos recursos, apesar de seus esforços, podem descarrilar com maior facilidade. A fábrica da cidadezinha natal, onde determinado indivíduo trabalhou a vida inteira, acaba fechando. E agora? O filho fica doente e ele afunda em dívidas, perde a casa, a esposa foge com as economias do casal e ele fica com os filhos e as contas a pagar. Adeus às aulas noturnas. Antes de julgarmos, lembremo-nos de que o esforço não chega a ser tudo e que os esforços não são iguais. Pergunta: você fica dizendo que o mindset de crescimento torna as pessoas vencedoras, melhores e mais bem-sucedidas. Não é verdade que o mindset de crescimento tem a ver com desenvolvimento pessoal e não com ser melhor que os outros? Utilizo exemplos de pessoas que subiram na vida a fim de demonstrar até onde o mindset de crescimento pode nos levar. Acreditar que os talentos podem ser desenvolvidos permite que as pessoas realizem seu potencial. Além disso, um exemplo que mostrasse pessoas contentes por terem sido deixadas para trás não seria convincente para os que têm mindset fixo. Não lhes proporciona uma alternativa atraente porque parece tratar-se de uma escolha entre a diversão e a excelência. No entanto, este ponto é fundamental. O mindset de crescimento permite efetivamente que as pessoas gostem do que fazem e continuem a gostar mesmo diante de dificuldades. Os atletas, CEOs, músicos e cientistas de mindset de crescimento adoram suas atividades, o que não é o caso de muitos dos de mindset fixo. Muitas pessoas de mindset de crescimento nem sequer planejaram chegar ao topo. Chegaram porque gostavam do que faziam. É uma ironia. O topo é o lugar onde os de mindset fixo anseiam estar. Mas é aí que muitos dos de mindset de crescimento chegam, como consequência secundária de seu entusiasmo pelo que fazem. Este ponto também é fundamental.
No mindset fixo, tudo gira em torno do resultado. Se você fracassar, ou se não for o melhor, tudo não passou de desperdício. O mindset de crescimento permite que as pessoas deem valor ao que fazem, independentemente do resultado. Estão enfrentando problemas, mapeando novos rumos, trabalhando em assuntos importantes. Talvez não tenham encontrado a cura do câncer, mas a busca foi profundamente significativa. Um advogado passou 7 anos combatendo o maior banco de seu estado em nome de pessoas que se sentiram prejudicadas. Depois de perder a causa, disse: "Quem sou eu para afirmar que somente por haver passado 7 anos tratando de um assunto devo ter direito ao sucesso? Fiz isso pelo sucesso ou porque o esforço era válido por si mesmo? Não me arrependo. Tinha de fazê-lo. Não teria feito de maneira diferente." Pergunta: conheço muitos workaholics com carreiras meteóricas que parecem possuir mindset fixo. Essas pessoas estão sempre procurando provar sua inteligência, mas na verdade trabalham com afinco e aceitam desafios. Como conciliar isso com sua ideia de que as pessoas de mindset fixo preferem pouco esforço e tarefas fáceis? Em geral, pessoas de mindset fixo preferem o sucesso sem esforço, pois é a melhor maneira de provar seu talento. Mas você tem razão. Também há muitas pessoas dinâmicas que acreditam que suas características são imutáveis e buscam constantemente o reconhecimento. Podem ser pessoas cujo objetivo na vida é ganhar o prêmio Nobel ou tornar-se a pessoa mais rica do planeta e estão dispostas a fazer o que for necessário para isso. Veremos casos assim no capítulo sobre negócios e liderança. Essas pessoas podem estar livres da crença de que muito esforço corresponde a baixa capacidade, mas possuem as outras características no mindset fixo. Podem estar sempre demonstrando seus talentos, podem achar que seu talento as torna superiores às demais e podem ter pouca tolerância a erros, críticas ou percalços, coisas capazes de prejudicar seu progresso. Aliás, pessoas de mindset de crescimento também gostariam de receber o prêmio Nobel ou de ganhar muito dinheiro, mas não procuram isso como confirmação de seu valor ou como algo que as fará melhores do que os demais. Pergunta: e se eu gostar do mindset fixo? Se conheço o meu talento e minhas capacidades, sei qual é a minha situação e sei o que posso esperar, por que abriria mão disso? Se você gosta desse mindset, claro que deve ficar com ele. Ao apresentar os dois tipos de mindset e os mundos que ambos criam, este livro mostra às pessoas que elas têm uma opção. O importante é que é possível escolher qual dos dois mundos você deseja habitar. O mindset fixo gera a sensação de que você realmente conhece a verdade permanente a respeito de si próprio, e essa ideia pode ser reconfortante. Você não é obrigado a procurar obter isso ou aquilo, já que não possui o talento necessário. Sem dúvida, terá sucesso em outro campo, porque para isso possui talento. Também é importante estar ciente dos inconvenientes desse mindset. Você poderá estar se privando de alguma oportunidade ao subestimar seu talento em determinada área. Poderá estar prejudicando suas possibilidades de sucesso ao presumir que não precisa se esforçar, pois seu talento será suficiente para o êxito. A propósito, ter um mindset de crescimento não o obriga a desejar atingir determinado objetivo. Apenas o informa de que você pode desenvolver suas capacidades. Depende de você querer ou não fazê-lo. Pergunta: é possível mudar completamente tudo em uma pessoa? E deve-se procurar mudar tudo o que é possível? O mindset de crescimento é a crença de que as aptidões podem ser cultivadas, mas isso não define a extensão possível da mudança nem quanto tempo a mudança exigirá. Tampouco significa que tudo possa ser modificado, como as preferências e os valores. Certa vez peguei um táxi e o motorista ouviu uma ópera no rádio. Pensando em iniciar uma conversa, eu disse: "Você gosta de ópera?" "Não", respondeu ele. "Odeio ópera. Sempre odiei." "Não quero ser indiscreta", retorqui, "mas então por que está ouvindo ópera?"
Ele me contou que seu pai fora um apaixonado por ópera e sempre que podia ouvia seus discos antigos. O motorista, homem já de meia idade, durante vários anos vinha procurando cultivar um encantamento pela ópera, colocava os discos para tocar, lia os libretos, mas nada adiantava. Não se torture, aconselhei. Há muitas pessoas cultas e inteligentes que não suportam ópera, porque simplesmente não se considera uma delas. O mindset de crescimento também não determina que tudo que é possível mudar deva ser mudado. Todos precisamos aceitar algumas de nossas imperfeições, em especial aquelas que realmente não prejudicam nossa vida ou a vida de outrem. O mindset fixo dificulta o desenvolvimento e a mudança. O mindset de crescimento é um ponto de partida para a mudança, mas cada um deve decidir por si mesmo em que direção seus esforços de mudança seriam mais úteis. Pergunta: não faltaria simplesmente confiança às pessoas de mindset fixo? Não. As pessoas de mindset fixo podem ter tanta confiança quanto as de mindset de crescimento, isto é, até que aconteça alguma coisa. Mas, como se pode imaginar, sua confiança é mais frágil, pois as decepções e mesmo o esforço são capazes de enfraquecê-la. Joseph Martocchio realizou um estudo com funcionários que estavam fazendo um curso rápido de informática. Metade deles foi colocada em mindset fixo. Martocchio lhes disse que o elemento principal seria a capacidade que possuíssem. A outra metade foi colocada em mindset de crescimento. A esses, ele disse que a habilidade com os computadores era suscetível de se desenvolver por meio da prática. Imersos em um ou outro desses mindsets, todos os participantes seguiram o curso. Embora os dois grupos iniciassem as atividades com grau de confiança exatamente igual em suas capacidades para os computadores, no final do curso pareciam ter ficado diferentes. Os de mindset de crescimento adquiriram considerável confiança em suas capacidades à medida que aprendiam, apesar dos muitos erros que inevitavelmente cometiam. Mas, por causa desses erros, os de mindset fixo, na verdade, perderam a confiança em suas capacidades à medida que aprendiam. O mesmo aconteceu com alunos de Berkeley. Richard Robbins e Jennifer Pauls acompanharam alunos da Universidade da Califórnia, em Berkeley, durante seus anos de graduação. Verificaram que, quando os alunos usavam o mindset de crescimento, ganhavam confiança em si mesmos à medida que enfrentavam e dominavam os desafios da universidade. No entanto, a confiança dos que tinham mindset fixo se dissipava diante dos mesmos desafios. É por isso que as pessoas de mindset fixo precisam estimular sua confiança e protegê-la. As desculpas de John McEnroe tinham esta finalidade: proteger sua confiança. Michelle V. era uma golfista adolescente quando resolveu enfrentar os grandes mestres. Inscreveu-se no torneio Aberto-Sony, uma competição da Associação dos Golfistas Profissionais, PGA, na sigla em inglês, que congrega os melhores golfistas homens do mundo. Partindo de uma perspectiva de mindset fixo, todos correram a adverti-la de que poderia abalar gravemente sua confiança caso seu desempenho não fosse bom, que receber críticas muito fortes no início da carreira, ao enfrentar competidores de nível superior, poderia prejudicar seu desenvolvimento de longo prazo. Perder é sempre negativo, advertiu Vijay Singh, um dos principais golfistas do torneio. Mas Vi discordou. Não estava indo ao torneio para aumentar sua confiança. Quando vencemos torneios juvenis, é fácil vencer muitas vezes. O que estou fazendo aqui é preparar-me para o futuro. Ela buscava a experiência do aprendizado, ver o que significava jogar com os melhores golfistas do mundo numa atmosfera de competição. Depois do torneio, a confiança de Vi não se abalou 1 milímetro. Ela conseguiu exatamente o que desejava. Acho que aprendi que sou capaz de jogar neste terreno. Seria uma longa jornada até chegar ao patamar dos vencedores, mas ela agora tinha noção daquilo que pretendia fazer. Há alguns anos recebi uma carta de uma nadadora de nível mundial. Prezada professora Dweck,
Sempre tive problemas em relação à confiança. Meus técnicos constantemente me diziam para acreditar 100% em mim mesma. Diziam-me que não permitisse dúvidas em minha cabeça e que sempre pensasse que eu era melhor do que qualquer outra atleta. Para mim era difícil fazer isso porque tenho consciência de meus defeitos e dos erros que cometo em cada competição. Tentar considerar-me perfeita era ainda pior, mas li seus trabalhos sobre a importância de concentrar-se no aprendizado e no aperfeiçoamento, e isso me modificou. É possível trabalhar meus defeitos. Agora os erros não parecem tão importantes. Quis escrever-lhe esta carta porque a senhora me ensinou a ter confiança. Obrigada. Sinceramente, Mary Williams. Uma coisa notável que aprendi em minha pesquisa é que no mindset de crescimento nem sempre é necessário confiança. O que quero dizer é que mesmo que você acredite que não sabe fazer bem determinada coisa, ainda assim é possível mergulhar nela com empenho e perseverar. Na verdade, às vezes você se dedica a alguma coisa exatamente porque não sabe fazê-la bem. Essa é uma característica maravilhosa do mindset do crescimento. Você não precisa achar que é competente em algo para desejar fazê-lo e ter prazer nisso. Este livro foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Li infindáveis livros e artigos. As informações que obtive foram muitíssimas. Nunca havia escrito de maneira simples e isso me intimidava. Parece ter sido fácil para mim. Há muito tempo isso era exatamente o que eu queria que você pensasse, mas agora quero que saiba o esforço que custou e a alegria que proporcionou. Desenvolva seu mindset. Todas as pessoas nascem gostando de aprender, mas o mindset fixo pode matar esse prazer. Pense em alguma ocasião em que você fazia algo com prazer. Montar um quebra-cabeça, praticar um esporte, aprender uma nova dança. De repente ficou difícil e você quis desistir. Talvez tivesse se sentido repentinamente cansado, tonto, aborrecido ou com fome. Da próxima vez que isso acontecer, não se deixe enganar. É o mindset fixo. Imagine que seu cérebro está formando novas conexões à medida que você enfrenta os desafios e aprende. Vá em frente. Criar um mundo no qual somos perfeitos é algo tentador. Lembro-me dessa sensação na escola fundamental. Podemos escolher os parceiros, fazer amigos, contratar pessoas que nos façam sentir irrepreensíveis. Mas raciocine, você não quer crescer nunca? Da próxima vez que se sentir tentado a ficar rodeado de adoradores, vá à igreja. Para o resto da vida, prefira a crítica construtiva. Há algo em seu passado que, em sua opinião, rotulou você? Uma nota em uma prova? Um ato desonesto ou rude? Ter sido despedido de um emprego? Ter sido rejeitado? Concentre-se nesse episódio, sinta as emoções que o acompanham. Agora, coloque-se numa perspectiva de mindset de crescimento, examine honestamente seu papel naquela situação, mas entenda que ela não define sua inteligência ou sua personalidade. Em vez disso, pergunte: o que aprendi? Ou o que posso aprender com essa experiência? Como posso utilizá-la com base para meu aperfeiçoamento? Leve com você essas ideias em lugar das outras. De que forma você age quando está deprimido? Esforça-se mais nas coisas de sua vida ou deixa-as de lado? Da próxima vez que se sentir assim, adote o mindset do crescimento. Pense em aprendizado, desafio, enfrentamento de obstáculos. Pense no esforço como uma força positiva, construtiva, e não como algo desagradável. Experimente isso. Há algo que você sempre quis fazer, mas teve medo de não saber fazer bem? Faça planos para tentar. Pasta 3. Faixa 1. 3. A verdade sobre aptidão e realização. Tente imaginar Thomas Edison da maneira mais vívida possível. Pense no lugar em que ele está e no que está fazendo. Estará sozinho? Fiz essas perguntas a várias pessoas e elas sempre diziam coisas assim. Está em sua oficina, rodeado por vários aparelhos. Trabalha no fonógrafo, fazendo experiências. Conseguiu. Está sozinho? Sim, está fazendo tudo sozinho, porque só ele sabe o que está buscando.
Está em Nova Jersey, está numa sala parecida com um laboratório, vestindo um jaleco branco, está curvado sobre uma lâmpada, de repente a lâmpada funciona. Está sozinho? Sim, é um sujeito meio arredio que gosta de fazer suas experiências sozinho. Na verdade, os registros mostram uma pessoa bastante diferente que trabalhava de maneira diversa. Edison não era um homem solitário. Para a invenção da lâmpada, empregou 30 assistentes, inclusive cientistas competentes, muitas vezes trabalhando dia e noite num laboratório moderníssimo financiado por uma empresa. As coisas não aconteceram de repente. A lâmpada elétrica se tornou o símbolo daquele momento único em que aparece a solução brilhante. Mas não houve um momento singular de invenção. Na verdade, a lâmpada não constitui um único invento. Ela representa todo um conjunto de invenções que exigiram muito tempo, cada qual a cargo de um ou mais químicos, matemáticos, físicos, engenheiros e sopradores de vidro. Edison não era um amador engenhoso nem um sábio do outro mundo. O chamado feiticeiro de Menlo Park era um empresário sagaz que tinha perfeita consciência do potencial comercial de suas invenções. Também sabia lidar com a imprensa e às vezes passava à frente de outros ao se apresentar como um inventor de alguma coisa, porque sabia como se promover. Claro, Edison era um gênio, mas nem sempre era genial. Seu biógrafo, Paul Israel, investigando todas as informações disponíveis, acredita que ele tenha sido uma pessoa mais ou menos comum de seu tempo e lugar. Quando jovem, interessava-se por experiências e aparelhos mecânicos, talvez com mais avidez do que a maioria das pessoas, mas as máquinas e a tecnologia faziam parte da experiência comum dos rapazes normais do meio-oeste norte-americano. O que acabou por distingui-lo foram seu mindset e sua tenacidade. Ele nunca deixou de ser um menino curioso que gostava de mecânica e procurava novos desafios. Muito depois que outros jovens já haviam adotado os papéis que desempenhariam na sociedade, ele viajava de trem de cidade em cidade para aprender tudo o que pudesse sobre telegrafia, tornando-se cada vez mais capacitado entre os telegrafistas por meio de incessante autodidatismo e invenção. Mais tarde, para a grande decepção de suas esposas, o autodesenvolvimento e as invenções continuaram a ser o seu grande amor, porém, unicamente em seu campo de atuação. Há muitos mitos sobre capacidade e realização, especialmente os que falam do indivíduo brilhante e solitário que de repente produz coisas maravilhosas. Mas a obra-prima de Darwin, A Origem das Espécies, exigiu anos de trabalho de equipe em campo, centenas de debates com colegas e mentores, diversos rascunhos preliminares e metade de uma vida de dedicação até que tudo pudesse dar frutos. Mozart trabalhou por mais de 10 anos até produzir qualquer uma das obras que hoje admiramos. Antes disso, suas composições pouco tinham de original ou interessante. Na verdade, nada mais eram do que colagens de pedaços tirados de outros compositores. Este capítulo trata dos verdadeiros ingredientes da realização, trata dos motivos pelos quais algumas pessoas conseguem realizar menos do que se esperava delas e outras conseguem mais. Faixa 2. Mindset e desempenho escolar. Desçamos da esfera celestial de Darwin e Mozart e voltemos à Terra, a fim de ver de que forma as atitudes geram as realizações na vida real. É engraçado, mas acompanhar o desenvolvimento de um aluno no mindset de crescimento me causa maior impacto do que todos os relatos a respeito de pessoas como Mozart e Darwin. Talvez porque tenha mais a ver com você e comigo, mais a ver com o que nos aconteceu e com as razões que nos fizeram chegar ao lugar em que estamos, e também tem a ver com as crianças e seu potencial. De volta à Terra, verificamos os mindsets dos alunos durante a transição da escola de ensino fundamental para a de ensino médio. Acreditavam que sua inteligência era uma característica fixa ou algo que poderiam desenvolver.
Depois, os acompanhamos durante 2 anos. A transição para o ensino médio é uma época de grande desafio para muitos estudantes. As tarefas ficam bem mais difíceis, os critérios de avaliação mais severos e o ensino muito menos personalizado. E tudo isso acontece no momento em que os alunos estão às voltas com seus novos corpos e papéis de adolescentes. As notas ficam prejudicadas, mas o desempenho dos alunos não apresenta os mesmos prejuízos. Realmente, não. Em nosso estudo, só os alunos de mindset fixo apresentavam declínio nas notas. Houve uma redução imediata e gradual, mas indiscutivelmente, seu desempenho foi ficando cada vez pior durante os 2 anos. Os de mindset de crescimento tiveram um aumento em suas notas durante esse período. Ao chegarem ao ensino médio, os desempenhos anteriores dos 2 grupos eram praticamente uniformes. No ambiente mais afável da escola fundamental, haviam obtido notas e avaliações idênticas nas provas. Somente ao enfrentarem o desafio do ensino médio começaram a se diferenciar. Eis as explicações que os estudantes de mindset fixo deram para suas notas ruins. Muitos culparam suas capacidades. Sou o mais burro, ou não dou para a matemática, e muitos ocultaram seus sentimentos culpando outra pessoa. O professor de matemática é um gordo safado, reticências, e o professor de inglês é porcalhão, ou ainda, o professor é um drogado. Essas interessantes análises do problema dificilmente proporcionam um bom roteiro para o êxito futuro. Com a ameaça do fracasso, os alunos de mindset de crescimento, ao contrário, mobilizaram seus recursos para o aprendizado. Disseram-nos que às vezes também se sentiam sobrecarregados, mas sua reação era resistir e fazer o que fosse necessário. Eram como George Danzig. Quem? George Danzig era aluno de graduação em matemática em Berkeley. Certo dia, como de costume, chegou atrasado à aula de matemática e rapidamente copiou do quadro negro os 2 problemas do dever de casa. Quando mais tarde tratou de resolvê-los, achou-os muito difíceis e levou dias se esforçando até encontrar a solução. Na verdade, os problemas não eram dever de casa, e sim 2 famosos problemas matemáticos que jamais haviam sido resolvidos. A síndrome do menor esforço. Nosso grupo de alunos de mindset fixo que enfrentava a transição a considerava uma ameaça. Ela continha o risco de arrancar suas máscaras e transformá-los de vencedores em perdedores. Com efeito, no mindset fixo, a adolescência é um grande desafio. Serei inteligente ou burro? Serei bonita ou feia? Sou bacana ou sou um nerd? Sou vencedor ou perdedor? No mindset fixo, o perdedor será sempre um perdedor. Não admira que muitos adolescentes mobilizem seus recursos não para aprender, mas para se proteger. Uma das muitas formas que utilizam para isso, além de fazer apreciações pouco lisonjeiras sobre os professores, é não se esforçar. Isso ocorre quando alguns dos estudantes mais brilhantes, como Nadja Salerno Sonnenberg, simplesmente deixam de se empenhar. Com efeito, alunos de mindset fixo nos dizem que seu principal objetivo na escola, além de parecerem inteligentes, é fazer o mínimo esforço possível. Concordam veementemente com afirmações como as seguintes: na escola, meu objetivo principal é fazer as coisas da maneira mais fácil possível, então não preciso me empenhar muito. Essa síndrome do menor esforço frequentemente é vista como uma forma de afirmação da independência dos adolescentes em relação aos adultos, mas é também uma maneira pela qual os alunos de mindset fixo se protegem. Acham que os adultos dizem: agora vamos avaliar você e ver do que é capaz, e respondem: nada disso. John Holt, o grande educador, diz que esses são os truques que todos os seres humanos usam quando outros os estão julgando. O pior aluno que já tivemos fora da sala de aula era uma pessoa tão madura, inteligente e interessante quanto qualquer outro em toda a escola. Onde foi que as coisas saíram dos eixos? Em algum momento em sua trajetória, sua inteligência se dissociou da vida escolar.
Para os estudantes de mindset de crescimento, parar de se esforçar não faz sentido. Para eles, a adolescência é uma época de oportunidade, tempo de aprender novas matérias, tempo de descobrir do que gostam e o que querem ser no futuro. Mais à frente, relatarei o projeto no qual ensinamos o mindset de crescimento aos alunos do primeiro ano do ensino médio. O que quero mostrar agora é a forma pela qual esses ensinamentos liberaram os seus esforços. Certo dia, estávamos apresentando o mindset de crescimento a um novo grupo de estudantes. De repente, Jimmy, o rapazinho que deliberadamente menos se esforçava em todo o grupo, ergueu os olhos cheios de lágrimas e disse: "A senhora quer dizer que não tenho de ser burro?" Daquele dia em diante, ele se empenhou, começou a dormir mais tarde para terminar seus deveres de casa, com os quais jamais se preocupara antes, começou a entregar trabalhos o mais cedo possível para obter avaliações e estudá-las, passou a acreditar que se esforçar não era algo que o tornava vulnerável, e sim algo que o tornava mais inteligente. Descubra seu cérebro. Um amigo íntimo recentemente me entregou algo que escreveu, uma história em versos que me fez recordar Jimmy e a libertação de seu esforço. A senhora Beer, que tinha sido professora de meu amigo no segundo ano, pediu que cada aluno recortasse um cavalo de papel. Depois, alinhou todos os cavalos acima do quadro negro e transmitiu sua mensagem do mindset de crescimento. Seu cavalo é tão rápido quanto seu cérebro. Toda vez que aprenderem alguma coisa, seu cavalo se moverá para a frente. Meu amigo não conhecia bem essa coisa de cérebro. Seu pai sempre lhe dizia: "Você tem muita língua e pouco cérebro", e isso não é bom. Além disso, seu cavalo parecia preso à linha de partida, enquanto os cavalos dos outros participavam da corrida do aprendizado, especialmente os de Hank e Billy. Os gênios da classe cujos cavalos saltavam na frente de todos os demais, mas meu amigo continuou se esforçando. Para melhorar suas aptidões, tratava de ler histórias em quadrinhos com a ajuda da mãe e somava os pontos quando jogava cartas com a avó. E em breve meu ágil potro saltou para a frente como um furacão, e ninguém foi capaz de detê-lo durante semanas e meses. Ele se lançou adiante, superando os demais, um por um. Na reta de chegada do fim da primavera, os cavalos de Hank e Billy estavam na frente. Mas, depois de alguns exercícios de subtração, quando a última sineta da escola soou, meu cavalo venceu por um focinho. Descobri então que eu tinha um cérebro. Meu cavalo era a prova. Paul Wortman. É claro que o aprendizado não deve ser uma corrida, mas aquele páreo ajudou meu amigo a descobrir seu cérebro e a conectá-lo à sua instrução escolar. A transição para o curso superior. Outra transição, outra crise. A faculdade é o momento em que todos os melhores alunos do ensino médio se juntam, assim como nossos alunos de pós-graduação. Ontem eles se sentiam como reis, mas hoje, quem são? Em nenhum lugar a ansiedade decorrente do fato de se sentirem destronados é mais palpável do que nas aulas preparatórias para a pós-graduação em medicina. No capítulo anterior, mencionei o estudo que fizemos com promissores estudantes de graduação que faziam o primeiro curso superior de Química. Esse curso é que lhes proporcionaria, ou negaria, a entrada no currículo preparatório de Medicina, e sabe-se que os alunos farão tudo o que puderem para se dar bem nele. No início do semestre, verificamos os mindsets dos estudantes e, em seguida, os acompanhamos durante o curso, observando suas notas e fazendo perguntas sobre o andamento de seus estudos e sobre suas estratégias. Novamente comprovamos que os alunos de mindset de crescimento obtinham melhores notas, mesmo quando iam mal em uma prova, recuperavam-se nas seguintes. Quando os de mindset fixo não se davam bem, frequentemente não conseguiam recuperação. Nesse curso, todos estudavam, mas há diferentes maneiras de estudar. Muitos alunos estudam assim.
Leem o livro e as anotações que fazem nas aulas. Se a matéria for difícil, leem mais de uma vez. Ou então procuram memorizar tudo o que podem como um aspirador de pó. Assim estudavam os de mindset fixo. Se não iam bem na prova, concluíam que química não era sua vocação. Afinal, fiz o melhor que podia, não fiz? Nada disso. Eles se espantariam se soubessem o que faziam os alunos de mindset de crescimento. Eu mesma acho notável. Eles dominavam completamente seu aprendizado e sua motivação. Não mergulhavam numa memorização irrefletida da matéria do curso. Conforme disseram, procurei traçar linhas gerais e princípios básicos enquanto assistia às aulas, ou examinei meus erros até certificar-me de que os havia compreendido. Estudavam para aprender, e não apenas para passar na prova. Na verdade, por isso tiravam notas melhores, e não por serem mais inteligentes ou porque tivessem se preparado melhor anteriormente. Em vez de perder a motivação quando a aula ficava muito chata ou difícil, diziam: conservei meu interesse pela matéria, mantive uma atitude positiva quanto ao estudo da química, continuei motivado para o estudo, mesmo quando achavam que o livro era chato ou que o professor era enfadonho, não permitiam que a motivação se dissipasse. Pelo contrário, mantê-la, nesse caso, se tornava ainda mais importante. Recebi um e-mail de uma de minhas alunas de graduação pouco depois de lhe haver ensinado o mindset de crescimento, eis a forma pela qual ela estudava anteriormente. Quando enfrentava um tema realmente difícil, eu procurava ler o texto repetidas vezes. Depois de aprender o mindset de crescimento, ela começou a utilizar estratégias melhores, que davam certo. Professora Dweck. Hoje, Heidi, a professora assistente, entregou os resultados da prova, e eu não sabia se chorava ou se sentava. Heidi lhe dirá que eu parecia ter acabado de ganhar na loteria, e me sinto realmente assim. Não posso acreditar que tenha ido tão bem. Esperava passar raspando. O encorajamento que a senhora me deu servirá muito em minha vida. Reticências. Acho que tirei uma nota muito boa, mas não a ganhei sozinha. Professora Dweck, a senhora não apenas ensina a sua teoria, mas também a demonstra. Muito obrigada pela lição, é muito valiosa, talvez a mais valiosa que aprendi na Colômbia. E é claro que vou fazer isso, usar essas estratégias, antes de cada prova. Muito obrigada mesmo. E a você também, Heidi. Da já não mais impotente June. Por raciocinarem em termos de aprendizado, as pessoas de mindset de crescimento percebem todas as diferentes formas de adquirir conhecimento. É estranho? Nossos estudantes de preparação para a medicina fariam qualquer coisa para conseguir uma boa nota, menos dominar o processo que assegura esse resultado. Igualdade? Será que isso significa que qualquer pessoa com um mindset correto terá sempre êxito? Todas as crianças são iguais no começo? Vamos começar considerando a segunda pergunta. Não, algumas são diferentes. Em seu livro Crianças Superdotadas, Ellen Wiener oferece incríveis descrições de prodígios a crianças que parecem já nascer com capacidades desenvolvidas e interesses obsessivos e que se tornam espantosamente bem-sucedidas ao perseguir sem parar esses interesses. Michael era um dos mais precoces, brincava constantemente com letras e números, fazia infindáveis perguntas aos pais e falava, lia e lidava com matemática desde a mais tenra idade. A mãe de Michael contava que aos 4 meses ele falou: "Mamãe, papai, o que temos para o jantar?" Aos 10 meses, espantava as pessoas no supermercado lendo palavras nos letreiros. Todos achavam que a mãe era ventríloca. O pai conta que aos 3 anos ele não apenas fazia cálculos de álgebra, mas descobria e demonstrava regras algébricas. Todos os dias, quando o pai chegava do trabalho, Michael o puxava para os livros de matemática, dizendo: "Papai, vamos trabalhar?"
Ele deve ter nascido com alguma aptidão especial, mas, para mim, sua característica mais visível era o extremo amor pelo aprendizado e pelo desafio. Os pais não conseguiam afastá-lo de suas exigentes atividades. O mesmo é verdade em relação a todas as crianças prodígio que o Wiener nos apresenta. Na maior parte das vezes, as pessoas acreditam que o dom é a própria aptidão, mas o que a nutre é aquela curiosidade constante e infinita, além da busca do desafio. Será capacidade ou mindset? Mozart teria aptidão musical ou se exercitava até deformar as mãos? Darwin teria aptidão científica ou colecionava espécimes constantemente desde os primeiros anos de sua infância? Fossem eles prodígios ou não, todos nós temos interesses que podem se transformar em aptidões. Quando eu era criança, as pessoas me fascinavam, especialmente os adultos. Eu ficava imaginando como é que eles funcionam. Com efeito, há alguns anos um primo me recordou de um episódio ocorrido quando ambos tínhamos 5 anos. Estávamos na casa de minha avó e meu primo tinha brigado com a mãe porque queria comer algumas guloseimas. Mais tarde, nós dois nos reunimos na varanda da frente e eu disse a ele: "Não seja tolo, os adultos gostam de achar que quem manda são eles. Diga que sim, e como que quiser, quando tiver vontade." Seriam essas as palavras de uma psicóloga desabrochando? Só sei que meu primo me disse que esse conselho lhe foi muito valioso. É interessante assinalar que ele se tornou dentista. Todos podem se dar bem? Voltemos agora à primeira pergunta. Todos são capazes de grandes façanhas usando o mindset correto? Você conseguiria entrar na pior escola de ensino médio de seu estado e ensinar aos alunos cálculo de nível universitário? Se conseguisse, uma coisa ficaria clara. Com o mindset correto e o ensinamento adequado, as pessoas são capazes de realizar muito mais do que imaginam. A escola de ensino médio Garfield era uma das piores de Los Angeles. Dizer que os alunos eram desmotivados e os professores indiferentes é uma forma branda de falar a verdade. Mas, sem pensar duas vezes, Jaime Escalante, que ficou famoso com o filme Stand and Deliver, ensinou cálculo integral de nível universitário a esses alunos de origem latino-americana que viviam em bairros pobres. Com seu mindset de crescimento, ele se perguntava: como posso ensinar a eles? E não, conseguirei ensinar? Qual a melhor maneira de aprenderem? E não, será que eles conseguem aprender? Mas ele não só ensinou cálculo integral, ele e seu colega Benjamin Jimenez conduziram seus alunos ao mais elevado patamar nacional em matemática. Em 1987, apenas outras 3 escolas públicas do país tinham alunos capazes de fazer o teste de cálculo avançado. Entre essas estavam a Escola Stuyvesant e a Escola de Ciências do Bronx, ambas instituições de elite de Nova York especializadas em matemática. Além disso, a maioria dos alunos da Garfield conseguiam nas provas notas suficientes para lhes assegurar créditos universitários. Em todo o país, naquele ano, somente algumas centenas de estudantes de origem mexicana passaram nas provas naquele nível. E isso significa que há muita inteligência por aí sendo desperdiçada pela subestimação da capacidade de desenvolvimento dos alunos. Marva Collins. Na maioria dos casos, quando as crianças se atrasam, por exemplo, quando repetem de ano, recebem textos de nível inferior, pois se acredita que não conseguirão melhorar. Essa ideia provém do mindset fixo. Esses alunos são pouco inteligentes e, por essa razão, precisam que noções simples lhes sejam repetidas constantemente. Bem, os resultados são deprimentes. Os alunos repetem um ano sem aprender mais do que já sabiam antes. Em vez disso, Marva Collins passou a tratar como gênios os estudantes dos bairros pobres de Chicago, que haviam repetido de ano nas escolas públicas. Muitos haviam sido rotulados como com problemas de aprendizado, retardados ou emocionalmente perturbados.
praticamente todos eram apáticos. Não havia brilho em seus olhos nem esperança nos rostos. A classe de Collins do segundo ano da escola pública começou com o mais baixo nível de leitura. Em junho, os alunos chegaram ao nível do quinto ano, estudando Aristóteles, Esopo, Tolstói, Shakespeare, Poe, Frost e Dixon, à medida que progrediam. Mais tarde, quando ela inaugurou a própria escola, o colunista Zay Smith, do Chicago Sun-Times, a visitou. Viu crianças de 4 anos escrevendo frases como vá ao médico, e Esopo escreveu fábulas, e falando de ditongos e sinais diacríticos, observou alunos da segunda série recitando trechos de Shakespeare, Longfellow e Kipling. Pouco antes, visitaram uma escola em um subúrbio rico na qual os alunos nunca tinham ouvido falar em Shakespeare. Ora bolas, disse um dos alunos de Collins, você está dizendo que esses meninos da escola rica não sabem que Shakespeare nasceu em 1564 e morreu em 1616? Os alunos leem muito, mesmo durante as férias. Um menino de 6 anos que entrou para a escola com o rótulo de retardado, 4 anos mais tarde já lera 23 livros nas férias, inclusive um conto de 2 cidades e Jane Eyre. Eles leem com profundidade e compreensão. Quando crianças de 3 e 4 anos estavam lendo sobre Dédalo e Ícaro, um dos mais velhos exclamou, professora, se não aprendermos e nos esforçarmos, acabaremos fazendo um voo de Ícaro para lugar nenhum. Eram comuns calorosos debates sobre Macbeth. Alfred Binet acreditava ser possível transformar qualitativamente o cérebro de uma pessoa. É claro que é possível. O cérebro daquelas crianças tinha sido transformado, quer as avaliássemos pela amplitude de seus conhecimentos, quer por meio de testes padronizados. Benjamin Bloom, eminente pesquisador em educação, estudou 120 pessoas de extraordinário êxito. Eram pianistas de concerto, escultores, nadadores olímpicos, tenistas de categoria mundial, matemáticos e neurologistas pesquisadores. A maior parte não havia demonstrado qualidades excepcionais na infância e não exibir evidente talento antes que passasse a se dedicar com energia aos estudos. Mesmo no início da adolescência, em geral não era possível prever seus êxitos futuros, tomando por base as qualidades que demonstravam naquela fase. Mas a persistente motivação e dedicação, junto com o apoio de que dispunham, foi que as levou ao topo. Bloom conclui desta forma. Depois de 40 anos de pesquisas intensas sobre o aproveitamento escolar nos Estados Unidos e no exterior, minha principal conclusão é a seguinte. O que qualquer pessoa no mundo é capaz de aprender, quase todos também serão capazes, desde que disponham das condições anteriores e atuais adequadas para o aprendizado. Ele não inclui os 2 ou 3% de crianças com graves deficiências, nem os 1 ou 2% dos que se situam na outra extremidade, em que estão os meninos como Michael. Todos os demais entram em seu cálculo. Níveis de aptidão e acompanhamento. Mas não haverá um motivo para a diferenciação dos alunos por níveis de aptidão? Suas notas nas provas e suas realizações anteriores já não demonstraram qual é sua aptidão? Lembremos-nos de que esses indicadores nos dizem em que ponto está um aluno, mas não aonde poderá chegar. Falco Heimberg, pesquisador alemão, estudou professores de ensino fundamental de mindsets diversos. Alguns deles, com o mindset fixo, achavam que os alunos que vinham às suas aulas com níveis diversos de aproveitamento eram profunda e permanentemente diferentes. Segundo minha experiência, o aproveitamento dos alunos permanece mais ou menos constante durante o período de um ano. Se eu souber a inteligência dos alunos, sou capaz de prever com bastante precisão sua carreira escolar. Como professor, não exerço influência sobre a capacidade intelectual dos alunos. Assim como a senhora Wilson, minha professora do 6º ano, esses professores pregavam e praticavam um mindset fixo.
Em suas aulas, os alunos que começavam um ano no grupo de alta capacidade terminavam o ano nesse nível, e os que começavam um ano no grupo de menor capacidade ali permaneciam. Mas alguns professores pregavam e praticavam mindset de crescimento, concentravam-se na ideia de que todas as crianças seriam capazes de desenvolver suas aptidões, e em suas aulas acontecia uma coisa estranha. O fato de começarem num grupo de alta ou baixa capacidade não tinha relevância para o desempenho dos alunos. Todos terminavam o ano em nível elevado. Observar esses resultados é uma experiência poderosa. As diferenças entre os grupos simplesmente haviam desaparecido sob a orientação de professores que ensinavam com o objetivo de aperfeiçoar, pois esses professores haviam encontrado uma forma de chegar aos alunos de baixa capacidade. A maneira pela qual os professores podem pôr em prática o mindset de crescimento é matéria de outro capítulo. Mas eis uma visão preliminar do que fez Marva Collins, a famosa professora. No primeiro dia de aula, ela se aproximou de Fred, aluno reprovado do segundo ano, que já não queria mais nada com a escola. "Vamos, meu querido", disse ela, segurando o rosto dele entre as mãos. "Temos de trabalhar. Não se pode simplesmente ficar sentado e aprender sozinho." Reticências. "Prometo, você vai fazer e vai produzir. Não vou deixar que você fracasse." Resumo. O mindset fixo limita as realizações, enche a mente das pessoas com pensamentos perturbadores, torna desagradável o esforço e leva a estratégias de aprendizado inferiores. Mais do que isso, transforma as outras pessoas em juízes em vez de aliados. Quer estejamos falando de Darwin, quer de universitários, as realizações importantes exigem grande concentração, esforço total e um baú cheio de estratégias, e também aliados para o aprendizado. Isso é que o mindset de crescimento nos dá, e por isso permite que nossas capacidades se desenvolvam e frutifiquem. Faixa 4. Aptidão artística. É um dom? Apesar da crença geral de que a inteligência é inata e não construída, não é difícil imaginar, se realmente pensarmos no assunto, que as pessoas sejam capazes de desenvolver suas aptidões intelectuais. O intelecto tem muitas facetas. É possível desenvolver habilidades verbais, matemático-científicas ou pensamento lógico e assim por diante. Mas, quando se trata de aptidão artística, parece mais um dom divino. Por exemplo, algumas pessoas parecem ser naturalmente capazes de desenhar bem, outras não. Até mesmo eu acreditava nisso, enquanto alguns de meus amigos, sem qualquer aprendizado, davam a impressão de não fazer esforço para desenhar divinamente. Minha capacidade nesse campo cessou na escola fundamental. Por mais que tentasse, o resultado era sempre primário e desanimador. Possuo outras habilidades artísticas, sou boa projetista, sou ótima com as cores e tenho um sentido sutil de composição. Além disso, tenho boa coordenação entre os olhos e as mãos. Por que não era capaz de desenhar? Certamente porque me faltava o dom. Devo confessar que isso não me preocupava muito. Afinal de contas, quando você precisa desenhar? Descobri isso certa noite num jantar oferecido por um homem fascinante. Era um senhor idoso, um psiquiatra que escapara do Holocausto. Aos 10 anos de idade, na Tchecoslováquia, voltou certo dia da escola com o irmão e viu que os pais haviam desaparecido. Tinham sido levados. Sabendo que um tio morava na Inglaterra, os 2 meninos foram a pé até Londres e o encontraram. Poucos anos depois, mentindo a respeito da idade, meu anfitrião se alistou na Força Aérea Britânica durante a guerra. Foi ferido e casou-se com a enfermeira, entrou para a escola de medicina e desenvolveu uma próspera carreira nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, ele se interessou muito por corujas. Achava que essas aves possuíam características que ele admirava e gostava de pensar em si próprio como semelhante a elas.
Além das muitas estatuetas de corujas em sua casa, tinha também um livro no qual pedia a seus convidados que deixassem o desenho de uma coruja e escrevessem alguma coisa para ele. Ao estender-me o livro e explicar sua importância, senti-me honrada e horrorizada, principalmente horrorizada, ainda mais pelo fato de que minha criação não ficaria enterrada em algum lugar no meio do livro, mas adornaria a última página. Não descreverei a intensidade de meu desconforto ou a má qualidade de minha obra de arte, mas ambas as coisas eram dolorosamente evidentes. Conto essa história como o prelúdio do espanto e da alegria que senti ao ler Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Em páginas opostas, de frente uma para a outra, estavam o antes e o depois de autorretratos das pessoas que fizeram um rápido curso de desenho com a autora, Beth Edwards. Elas haviam feito autorretratos ao iniciar o curso e 5 dias depois, ao terminá-lo. Os resultados são fantásticos. No começo, essas pessoas não pareciam ter muita habilidade artística. A maior parte das figuras que desenhavam lembrava minha coruja. Mas, poucos dias depois, já eram capazes de desenhar de verdade. E Edwards jura que é sempre assim. Parece impossível. Edwards concorda que a maioria das pessoas considera a aptidão para o desenho uma coisa mágica que somente alguns poucos possuem e somente alguns poucos possuirão. Mas é porque as pessoas não compreendem os componentes do desenho que podem ser aprendidos. Na verdade, diz ela, não se trata de aptidão para desenhar, mas de capacidade de ver. É a capacidade de perceber fímbrias, espaços, relações, luzes e sombras, e a totalidade. Para fazer um desenho é preciso aprender a desenhar cada componente e, em seguida, combinar em um único processo as habilidades aprendidas. Algumas pessoas simplesmente adquirem essas aptidões no decurso natural de suas vidas, enquanto outras precisam esforçar-se para aprendê-las e combiná-las. Mas, como podemos ver pelos autorretratos, depois qualquer pessoa é capaz de fazê-lo. Eis o que isso significa. Só porque algumas pessoas são capazes de fazer uma coisa com pouco ou nenhum aprendizado, isso não significa que outros não possam fazê-la e às vezes a fazem até melhor. Com treinamento. Isso é muito importante, porque grande parte das pessoas de mindset fixo acha que as realizações do início da vida já revelam tudo sobre o talento e o futuro de alguém. Jackson Pollock. Teria sido realmente uma pena se Jackson Pollock tivesse sido desestimulado pelos outros por esse motivo. Os especialistas concordam que Pollock tinha pouco talento nato para as artes, e quando olhamos suas obras iniciais, isso fica evidente. Concordam também que ele se tornou um dos grandes pintores norte-americanos do século XX e que revolucionou a arte moderna. Como conseguiu passar do ponto A para o ponto B? Twyla Tharp, famosa coreógrafa e dançarina, escreveu um livro intitulado The Creative Habit, o hábito criativo. Como se depreende do título, ela argumenta que a criatividade não é um ato mágico de inspiração, é o resultado de trabalho árduo e dedicação, até mesmo para Mozart. Lembram-se do filme Amadeus? Lembram-se de que o filme mostrava Mozart compondo com facilidade uma obra-prima após outra, enquanto seu rival Salieri morria de inveja? Bem, Tharp examinou esse filme e sua opinião é: nada disso, bobagem, não existem gênios naturais. Jackson Pollock passou do ponto A ao ponto B por meio da dedicação. Ele se apaixonou pela ideia de se tornar artista, pensava em arte o tempo todo e fazia arte o tempo todo. Por ser tão entusiasmado, fez com que outras pessoas o levassem a sério e o instruíssem até que aprendeu tudo o que havia para aprender e começou a produzir obras surpreendentemente originais. Seus quadros derramados, cada qual absolutamente incomparável, permitiram-lhe desenhar a partir de seu inconsciente e comunicar uma imensa gama de sentimentos.
Há alguns anos tive o privilégio de presenciar uma exposição desses quadros no Museu de Arte Moderna de Nova York. Fiquei impressionada com a força e a beleza de cada peça. Qualquer pessoa será capaz de fazer qualquer coisa? Na verdade, não sei. No entanto, creio que agora podemos concordar que as pessoas são capazes de fazer muito mais do que parece à primeira vista. Faixa 5. O perigo dos elogios e dos rótulos positivos. Se as pessoas possuem tanto potencial para realizar, como podem ganhar confiança em seu potencial? Como podemos lhes dar a segurança de que precisam para realizá-lo? Que tal elogiar sua habilidade a fim de comunicar que elas possuem o que é necessário para vencer? Na verdade, mais de 80% dos pais nos afirmaram que é preciso elogiar a habilidade das crianças para estimular sua confiança e suas realizações. Todos achamos que isso faz muito sentido. Mas depois ficamos preocupados. Pensamos nas pessoas que têm mindset fixo e sabemos que elas já prestam muita atenção em sua capacidade. Será suficiente? Vão achar que fiz bem? Elogiar as aptidões das pessoas não fará com que prestem ainda mais atenção nelas? Isso não equivaleria a lhes dizer que é isso que valorizamos e mais, que podemos saber, por meio de seu desempenho, quais são suas capacidades ocultas mais profundas? Isso não equivaleria a lhes ensinar o mindset fixo? Adam Guettel foi considerado o príncipe herdeiro e o salvador do teatro musical. Ele é neto de Richard Rodgers, que escreveu a trilha sonora de clássicos como Oklahoma e Carrossel. A mãe de Guettel se entusiasma com o gênio do filho, todos os demais também. Ali há talento, e dos grandes, proclamou com admiração uma crítica do New York Times. A questão é saber se esse tipo de elogio estimula as pessoas. O bom das pesquisas é que você pode fazer esse tipo de pergunta e depois procurar obter as respostas. Por isso fizemos estudos com centenas de estudantes, principalmente no início da adolescência. Primeiro demos a todos um conjunto de problemas bem difíceis, retirados de um teste não verbal de aferição de QI. A maior parte deles se saiu bastante bem, e quando terminaram, nós os elogiamos. A alguns elogiamos por sua aptidão. Dissemos, que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom, você deve ser bom nisso. Esses estavam na posição de Adam Guettel. Você é muito talentoso. Elogiamos outros por seu esforço. Que beleza, você conseguiu, por exemplo, acertar 8. É um resultado muito bom, você deve ter se esforçado bastante. Não os fizemos imaginar que possuíam algum dom especial. Foram elogiados por fazerem o que era preciso para ter êxito. Ambos os grupos eram exatamente iguais no início, mas logo depois dos elogios começaram a se diferenciar. Como temíamos, os elogios da aptidão impeliram os alunos ao mindset fixo, e eles demonstraram todos os sinais disso. Quando lhes oferecemos uma escolha, rejeitaram uma nova tarefa desafiadora com a qual poderiam aprender. Não queriam fazer nada que revelasse suas deficiências e representasse um questionamento de seu talento. Quando Guettel tinha 13 anos, estava pronto para ser o protagonista de Amahl e os Visitantes da Noite, para uma apresentação da Ópera Metropolitana e um filme para a TV. Mas desculpou-se dizendo que tinha tido problemas com a voz. Creio que fingi que minha voz estava mudando. Reticências. Eu não queria enfrentar a pressão. Em contraste, quando os alunos foram elogiados por seu esforço, 90% deles aceitaram a nova tarefa com a qual poderiam aprender. Em seguida, demos a eles alguns problemas realmente difíceis, nos quais não tiveram muito êxito. Os elogiados por sua aptidão passaram a achar que não deviam ser tão inteligentes assim. Se o sucesso significara que eram inteligentes, nesse caso um êxito relativo devia significar que eram deficientes. Guettel confirma isso. Na minha família, quem é bom é um fracassado. Quem é muito bom também. Reticências. A única coisa que não significa um fracasso é ser ótimo. Os alunos elogiados pelo esforço simplesmente acharam que a dificuldade significava
Faça mais esforço ou tente novas estratégias. Não consideraram aquilo um fracasso e não imaginaram que tivesse reflexos em seu intelecto. E quanto ao prazer dos alunos em resolver os problemas? Depois do sucesso, todos adoraram os problemas, mas, depois que apareceram os mais difíceis, os do grupo da aptidão disseram que já não estavam se divertindo. Ninguém pode ficar contente quando sua razão para ser famoso, isto é, seu talento especial, está sendo colocada em dúvida. Assim diz Adam Guettel: eu gostaria de me divertir, ficar tranquilo, sem ter a responsabilidade desse potencial para me tornar um grande homem. Assim como ocorrera com jovens em nosso estudo, a carga do talento prejudicava seu prazer. Os alunos elogiados por seu esforço continuaram a adorar os problemas e muitos deles disseram que as questões difíceis eram as mais divertidas. Depois, verificamos o desempenho de todos eles. Após experimentar a dificuldade, o desempenho daqueles do grupo elogiado pela aptidão caiu acentuadamente, mesmo quando lhes demos problemas mais fáceis. Ao perderem a confiança em sua capacidade, haviam piorado em relação ao início do estudo. Os do grupo do esforço demonstraram melhor desempenho, tinham utilizado os problemas mais difíceis para aperfeiçoar suas aptidões, e ao retornarem aos fáceis, estavam muito adiante. Como esse estudo era uma espécie de teste de QI, é possível dizer que elogiar a capacidade reduziu o QI dos alunos e elogiar o esforço elevou-o. Goethe não progredia. Estava tomado por tiques nervosos, obsessivo-compulsivos, roía as unhas até sangrar. Passe um minuto com ele, basta um, e verá que por trás dos tiques começa a aparecer um quadro de terror, disse o entrevistador. Goethe também enfrentava problemas graves e recorrentes com drogas. Em vez de dar-lhe força, seu dom o encheu de temor e dúvida. Em vez de realizar seu talento, esse compositor brilhante passou a vida fugindo dele. Uma coisa permite ter esperança: seu reconhecimento de que ele próprio terá de seguir o curso de sua vida e que este não será ditado por outras pessoas e pela opinião que possam ter sobre seu talento. Certa noite ele sonhou com o avô. Eu seguia com ele para um elevador. Perguntei se eu valia alguma coisa. Ele respondeu com um ar bondoso: você tem sua própria voz. A voz está finalmente emergindo? Em 2005, Goethe ganhou o prêmio Tony pela partitura The Light in the Piazza, A Luz na Piazza, um musical de grande intensidade romântica. Ele aceitará essa vitória como um elogio a seu talento? Um elogio a seu esforço. Espero que a segunda opção seja verdadeira. Houve mais uma descoberta em nosso estudo, ao mesmo tempo surpreendente e preocupante. Dissemos a cada um dos alunos: sabe, vamos fazer esse estudo também em outras escolas, e apostamos que os alunos de lá vão querer saber o que vocês acharam dos problemas. Assim, entregamos a todos uma folha em branco para que escrevessem o que pensavam, mas deixamos também um espaço para que escrevessem o resultado que tinham obtido no teste. Você acreditaria que quase 40% dos alunos do grupo que foi elogiado pela aptidão mentiram sobre os resultados que tinham obtido? E sempre no mesmo sentido. No mindset fixo, as imperfeições são vergonhosas, especialmente para os talentosos, e por isso eles preferem escondê-las. O que é alarmante é que trabalhamos com crianças normais e as transformamos em mentirosas, simplesmente porque lhes dissemos que eram inteligentes. Logo depois de redigir esses parágrafos, conversei com um jovem que dá aulas particulares a candidatos aos exames da College Board, junta universitária norte-americana. Ele viera me consultar a respeito de uma de suas alunas que fazia provas para se exercitar e depois mentia sobre os resultados. Ele deveria ensinar o que ela não sabia, mas ela não conseguia dizer a verdade quanto ao que não sabia e está pagando para ter as aulas. Assim, dizer às crianças que são inteligentes, afinal de contas, acabou fazendo com que se sentissem burras e agissem como tais, mas afirmassem ser inteligentes.
Não creio que seja isso que pretendemos quando damos a alguém rótulos positivos, como superdotado, talentoso ou brilhante. Não queremos lhes roubar o entusiasmo diante dos desafios nem suas receitas para o sucesso, mas esse é o risco que se corre. Eis uma carta de um homem que leu alguns de meus trabalhos. Prezada doutora Dweck, foi muito doloroso ler seu capítulo, Reticências. Eu me reconheci nele. Quando criança, eu era membro da Associação das Crianças Superdotadas e era constantemente elogiado por minha inteligência. Hoje em dia, depois de uma vida inteira sem conseguir desempenhar-me à altura de meu potencial, tenho 49 anos, estou aprendendo a me dedicar às tarefas e também a não considerar o fracasso um sinal de estupidez, mas sim falta de experiência e habilidade. Seu capítulo me ajudou a me ver por outro prisma. Seth Abrams. Esse é o perigo dos rótulos positivos. Há opções, e voltarei a elas mais tarde no capítulo sobre pais, professores e técnicos esportivos. Faixa 6. Os rótulos negativos e como funcionam. Já fui um prodígio em matemática. No ensino médio consegui uma nota 9,9 em álgebra, 9,9 em geometria e 9,9 em trigonometria. E era da equipe de matemática. Tive um resultado elevadíssimo juntamente com garotos da aeronáutica no teste de capacidade visual espacial e, por essa razão, passei vários anos recebendo propostas para ingressar na Força Aérea. Então veio um professor chamado Hellman, que achava que as meninas não tinham jeito para matemática. Minhas notas diminuíram e nunca mais estudei matemática. Na verdade, eu concordava com o Sr. Hellman, mas achava que aquilo não se aplicava a mim. As outras meninas não eram boas em matemática, mas o Sr. Hellman achava que isso também se aplicava a mim e sucumbi. Todos sabem que rótulos negativos são prejudiciais e por isso imaginariam que esta sessão seria curta, mas não é o caso, porque os psicólogos estão começando a descobrir de que forma os rótulos negativos prejudicam o desempenho. Ninguém conhece melhor os rótulos negativos sobre a capacidade do que membros de grupos estereotipados. Por exemplo, os afro-americanos sabem que são estereotipados como pouco inteligentes. As mulheres sabem que são estereotipadas como fracas em matemática e ciências, mas não tenho certeza de que sabem o quanto esses estereótipos são assustadores. Uma pesquisa de Claude Steele e Joshua Aronson mostra que até mesmo a especificação de raça ou sexo num formulário é capaz de deflagrar o estereótipo e reduzir o desempenho. Quase tudo que lembra uma pessoa que ela é negra ou do sexo feminino antes de fazer um teste para o qual se convencionou que esses grupos são fracos, fará com que o seu desempenho seja pior, e muito. Em muitos de seus estudos, o desempenho dos negros se mostrou igual ao dos brancos e o das mulheres igual ao dos homens, quando o estereótipo não era suscitado. Mas basta que haja homem junto com uma mulher na sala do teste de matemática para que as notas dela caiam vertiginosamente. Eis o motivo. Quando se evoca o estereótipo, a mente das pessoas se enche de pensamentos que as distraem. O secreto receio de confirmá-lo, as pessoas em geral nem sequer percebem, mas não lhes restam poderes mentais suficientes para fazer seu melhor no teste. No entanto, isso não ocorre com todos. Acontece principalmente com as pessoas de mindset fixo. Os estereótipos atacam-nas quando pensam em termos de características permanentes. Os estereótipos negativos dizem: você e seu grupo são permanentemente inferiores. Essa mensagem repercute somente em pessoas de mindset fixo. Assim, no mindset fixo, os estereótipos, tanto positivos quanto negativos, perturbam a mente. Quando você recebe um rótulo positivo, receia perdê-lo. Ao receber um negativo, receia merecê-lo. Quando as pessoas têm um mindset de crescimento, o estereótipo não perturba seu desempenho. O mindset de crescimento reduz a agressividade do estereótipo e dá a elas mais capacidade de reação.
Essas pessoas não acreditam na inferioridade permanente e, se estiverem efetivamente em posição inferior, nesse caso se esforçarão mais e procurarão se equiparar. O mindset de crescimento também possibilita às pessoas, mesmo em um ambiente ameaçador, aproveitarem o que podem e necessitam. Pedimos a alunos afro-americanos que escrevessem um ensaio para um concurso. Dissemos que, quando terminassem, os ensaios seriam avaliados por Edward Caldwell, terceiro, famoso professor cujos antecedentes acadêmicos eram da Ivy League, isto é, um representante do establishment branco. A avaliação de Edward Caldwell III foi bastante crítica, mas também útil, e a reação dos alunos variou muito. Os de mindset fixo consideraram-na uma ameaça, um insulto ou um ataque. Rejeitaram Caldwell e suas opiniões. Eis o que disse um dos alunos de mindset fixo. Ele é mal intencionado, não avalia bem ou está visivelmente influenciado, não gosta de mim. Outro disse, ele é um idiota pomposo, reticências, parecia estar procurando qualquer coisa que pudesse desqualificar o meu trabalho. Outro ainda descartou a avaliação, acusando. Ele não compreende a concisão de meu raciocínio, achou que era vago porque estava impaciente ao ler, não gosta de criatividade. Nenhum deles aprenderá nada com o feedback de Caldwell. Os alunos de mindset de crescimento podem tê-lo considerado um dinossauro, mas um dinossauro com o qual poderiam aprender alguma coisa. Antes da avaliação, eu o achava arrogante e exigente demais. E depois da avaliação, a primeira palavra que me vem à mente é justo. Reticências. Parece um novo desafio. Ele dava a impressão de ser arrogante, assustador e condescendente. Que acha da avaliação? Aparentemente foi honesta e específica. Nesse sentido, ela pode ser um estímulo, reticências, para produzir um trabalho melhor. Ele parece ser orgulhoso a ponto de ser arrogante. E a avaliação? Foi intensamente crítica, reticências, mas seus comentários eram úteis e claros, reticências. Acho que aprendi muito com ele. O mindset de crescimento permitiu aos alunos afro-americanos utilizar Edward Caldwell III para ajudá-los a atingir seus próprios objetivos. Estavam na universidade para aprender e era o que pretendiam fazer, mesmo que fosse com um idiota pomposo. Será este o meu lugar? Além de usurpar as capacidades das pessoas, os estereótipos causam prejuízos por levá-las a acreditar que não estão no lugar adequado. Muitos membros de minorias abandonam a universidade e muitas mulheres deixam de concluir cursos de matemática ou de ciências simplesmente porque não sentem que se encaixam. Para descobrir de que forma isso acontece, acompanhamos mulheres universitárias durante seus cursos de cálculo integral. É nesse momento que os alunos decidem se desejam prosseguir seus estudos de matemática ou se as carreiras que envolvem matemática são adequadas para eles. Durante um semestre, pedimos às mulheres que relatassem seus sentimentos a respeito da matemática e sua sensação de que a matemática fosse adequada para elas. Por exemplo, quando pensavam em matemática, sentiam-se parte integrante da comunidade de matemáticos ou se sentiam estranhas a ela? Sentiam-se à vontade ou ansiosas? Achavam que possuíam qualidades para a matemática ou não? As mulheres de mindset de crescimento, as que achavam que suas qualidades matemáticas podiam ser aperfeiçoadas, tinham uma sensação bastante forte de adequação e eram capazes de conservar esse sentimento mesmo quando muitos estereótipos negativos se manifestavam. Uma delas falou assim: numa turma de matemática foi dito às alunas que haviam errado, mesmo quando não era o caso. Na verdade, estavam fazendo as coisas de maneira inovadora. Isso era um absurdo e o professor era culpado por não ver o raciocínio correto das alunas. O fato não teve maior importância porque estávamos trabalhando em grupos e foi possível nos apoiarmos. Reticências. Debatíamos entre nós mesmas nossas ideias mais interessantes. Essas reações estereotipadas as preocupavam.
como deve ser, mas mesmo assim se sentiam à vontade consigo mesmas e confiantes quanto à sua reação num contexto matemático. Eram capazes de reagir. Mas as de mindset fixo se sentiam cada vez menos à vontade à medida que transcorria o semestre, e quanto mais percebiam a presença de estereótipos na turma, menos à vontade se sentiam com a matemática. Uma disse que sua sensação de adequação diminuía porque era desrespeitada pelo professor quando ele comentava que foi um bom palpite sempre que eu dava uma resposta correta na aula. O estereótipo da baixa capacidade tomou conta delas, definiu-as e roubou-lhes a tranquilidade e a confiança. Não estou dizendo, de forma alguma, que a culpa seja das alunas. Os preconceitos são um problema social profundamente arraigado e não quero culpar suas vítimas. Digo simplesmente que um mindset de crescimento ajuda as pessoas a considerar o preconceito aquilo que ele realmente é, a opinião de outros sobre elas, e a confrontá-lo com sua capacidade e sua confiança intactas. Confiar nas opiniões alheias. Muitas mulheres têm problemas não apenas com os estereótipos, mas também com as opiniões das pessoas sobre elas, de maneira geral. Confiam demais nessas pessoas. Certo dia entrei numa farmácia no Havaí para comprar fio dental e desodorante. E depois de pegar o que desejava, fui para a fila. Havia 2 mulheres juntas diante de mim, esperando para pagar. Como sou incurável economizadora de tempo, resolvi já pegar o dinheiro antes de chegar minha vez. Assim, adiantei-me, coloquei minhas compras sobre o balcão do caixa e comecei a procurar as notas espalhadas na bolsa. As 2 mulheres ficaram furiosas. Expliquei que não estava tentando passar à frente delas, apenas me preparando para quando chegasse minha vez. Achei que o assunto estava resolvido, mas, quando saí da loja, as 2 esperavam por mim, aproximaram-se e bradaram: "Sua mal-educada!" Meu marido, que a tudo assistira desde o começo, achou que eram loucas, mas em mim um incidente teve um efeito estranho e desconcertante, e tive muita dificuldade para me esquecer do veredito delas. Essa vulnerabilidade aflige muitas mulheres capazes e bem-sucedidas. Por que seria assim? Quando crianças, essas meninas são tão perfeitas e têm grande prazer em ouvir isso de outras pessoas. São tão bem comportadas, tão engraçadinhas, tão prestativas e tão precoces. As meninas aprendem a confiar nas avaliações feitas pelos demais. Vejam, todos me tratam bem. Se me criticam, deve ser verdade. Mesmo mulheres nas melhores universidades do país dizem que as opiniões alheias são uma boa forma de conhecer sua própria capacidade. Os meninos são constantemente repreendidos e castigados. Ao observarmos turmas de escolas fundamentais, verificamos que os meninos são 8 vezes mais criticados por seu comportamento do que as meninas. Eles também frequentemente se xingam de burros e retardados. O resultado é que as avaliações perdem grande parte de seu poder. Certo dia, um amigo me chamou de porcalhona. Estava jantando em minha casa e, enquanto comíamos, deixei cair um pouco de comida na blusa. "Isso é porque você é muito porcalhona", disse ele. Fiquei chocada. Foi então que percebi que ninguém nunca me dissera algo assim. Mas os homens dizem essas coisas uns aos outros com frequência. Pode não ser gentil, mesmo de brincadeira, mas certamente os ajuda a pensar 2 vezes antes de aceitar avaliações alheias. Mesmo quando as mulheres alcançam o máximo de sucesso, as atitudes alheias podem perturbá-las. Frances Conley é uma das mais eminentes neurocirurgiãs do mundo. Na verdade, foi a primeira mulher a ser efetivada na cadeira de neurocirurgia numa faculdade de medicina nos Estados Unidos. Mesmo assim, comentários descuidados de colegas do sexo masculino, até de professores assistentes, são capazes de suscitar dúvidas nela. Certo dia, durante uma cirurgia, um homem a chamou condescendentemente de doçura. Em vez de considerar-se elogiada, ela se questionou: será que uma doçura, especialmente esta doçura, é suficientemente competente e talentosa para estar realizando esta cirurgia? O mindset fixo,
aliado ao estereótipo e à confiança feminina nas avaliações de outras pessoas sobre elas, todas essas coisas podem contribuir para o abismo entre os gêneros no que se refere à matemática e às ciências. Esse ato é dolorosamente claro no mundo da alta tecnologia. Julie Lynch, que despontava como grande entusiasta da tecnologia, já sabia fazer programação quando estava na escola secundária. O pai e 2 irmãos trabalhavam com tecnologia e ela também adorava o assunto. Um dia o professor de programação a criticou. Ela desenvolvera um programa que funcionou bem, mas o professor não gostou de um atalho que ela tomara. O interesse dela se evaporou. Em vez de prosseguir, passou a estudar recreação e relações públicas. Os campos da matemática e da ciência precisam se tornar mais hospitaleiros para as mulheres, e elas precisam de todo o mindset de crescimento de que são capazes para ocupar seus devidos lugares nesses campos. Quando as coisas dão certo, mas olhamos as ocasiões em que o processo funciona bem. A família Polgar produziu 3 das mais bem-sucedidas jogadoras de xadrez de todos os tempos. Como? Susan, uma delas, diz: meu pai acredita que não existem talentos natos e que o sucesso é 99% resultante de trabalho duro. Concordo com ele. A mais nova, Judith, é hoje considerada a melhor enxadrista que já existiu, mas não era a mais talentosa. Segundo Susan, Judith começou devagar, mas com muito empenho. Uma colega minha tem 2 filhas, que são prodígios em matemática. Uma delas está numa excelente universidade, cursando graduação em matemática. A outra foi a primeira mulher em todo o país a tirar o primeiro lugar num prestigioso concurso dessa matéria. Venceu outro e é hoje estudante de neurociência numa universidade de primeira linha. Qual é o segredo delas? É algo transmitido pelos genes? Creio que é transmitido pelo mindset. Das famílias que conheço, a delas é a que tem melhor mindset de crescimento. Com efeito, o pai delas aplica o mindset de crescimento a tudo. Nunca esquecerei uma conversa que tive com ele há alguns anos. Na época eu era solteira e ele me perguntou o que eu planejava fazer para conseguir um companheiro. Ficou espantado quando eu disse que não tinha planos. Você não espera que seu trabalho se faça por si mesmo? Disse ele. Por que isso seria diferente? Para ele, era inconcebível que alguém pudesse ter um objetivo e não desse passos para fazer com que se realizasse. Em suma, o mindset de crescimento permite que as pessoas, mesmo quando são alvo de rótulos negativos, utilizem e desenvolvam integralmente suas mentes. Elas não se prendem a pensamentos limitadores, a uma frágil sensação de adequação e à ideia de que outras pessoas possam defini-las. Desenvolva seu mindset. Pense em seu herói. Você acha que essa pessoa tem capacidades extraordinárias e que teve sucesso com pouco esforço? Agora procure a verdade, compreenda o tremendo esforço necessário para suas realizações e passe a admirá-las ainda mais. Pense nas vezes em que outras pessoas fizeram mais do que você e você simplesmente acreditou que eram mais inteligentes ou mais talentosas. Agora pense na ideia de que elas apenas utilizaram melhores estratégias, aprenderam mais com esforço próprio, praticaram com mais afinco e conseguiram ultrapassar obstáculos. Você também pode fazer isso, se quiser. Há situações em que você se sente burro, desligado de sua inteligência. Da próxima vez que se vir numa situação dessas, adote um mindset de crescimento. Pense em aprender e aperfeiçoar-se e não em julgamentos, e faça novamente a conexão com sua inteligência. Você dá rótulos a seus filhos? Este é o artista e este outro é o cientista. Da próxima vez lembre-se de que não os está ajudando, ainda que os esteja elogiando. Lembre-se de nosso estudo no qual os elogios à capacidade das crianças tiveram o efeito de reduzir suas notas de QI. Procure uma forma de elogiá-los utilizando o mindset de crescimento.
Mais da metade de nossa sociedade pertence a algum grupo estereotipado de forma negativa. Primeiro, todas as mulheres, e em seguida, todos os demais grupos que não são considerados competentes em uma coisa ou outra. Dê-lhes a dádiva do mindset de crescimento. Crie um ambiente que ensine o mindset de crescimento aos adultos e às crianças que fazem parte de sua vida, especialmente os que são alvo de estereótipos negativos. Mesmo quando aparecer o rótulo negativo, eles continuarão donos de seu próprio aprendizado.